Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema de curiosidades bem interessantes, que é o comunismo. O comunismo é uma ideologia política e econômica que emergiu como uma resposta radical às desigualdades sociais e econômicas inerentes ao capitalismo. Desenvolvido em grande parte pelo filósofo alemão Karl Marx e seu colaborador Friedrich Engels no século XIX, o comunismo tem suas raízes em diversas tradições filosóficas e sociais anteriores, mas foi com a publicação do Manifesto Comunista em 1848 que a doutrina ganhou forma e expressão sistemática. A origem do comunismo está intimamente ligada ao contexto histórico da Revolução Industrial. No século XIX, a Europa estava passando por transformações profundas, com a industrialização promovendo um crescimento econômico sem precedentes, mas também exacerbando as desigualdades sociais. A classe trabalhadora, ou proletariado, vivia em condições de extrema pobreza e exploração, enquanto a burguesia, a classe capitalista, acumulava riquezas. Marx e Engels observaram essas disparidades e concluíram que o sistema capitalista era inerentemente injusto, argumentando que ele se baseava na exploração da força de trabalho do proletariado. Os objetivos do comunismo são amplos e ambiciosos. Fundamentalmente, ele busca abolir a propriedade privada dos meios de produção, como fábricas, terras e recursos naturais, e transferir esses meios para o controle coletivo, ou seja, para o Estado, que, em teoria, representaria os interesses de toda a sociedade. A ideia central é que, eliminando a propriedade privada, as bases para as desigualdades socioeconômicas desapareceriam, permitindo a criação de uma sociedade sem classes, onde todos os indivíduos teriam acesso igualitário aos recursos e oportunidades. O comunismo almeja, portanto, a construção de uma sociedade sem classes, onde não haveria divisão entre ricos e pobres, entre exploradores e explorados. Em uma sociedade comunista, a produção e distribuição de bens seriam organizadas com base nas necessidades e capacidades de cada um, resumidas no princípio: de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Essa visão utópica propõe que, uma vez abolida a propriedade privada e superada a escassez, os conflitos sociais e as desigualdades desapareceriam, levando a uma coexistência harmoniosa e igualitária. Além de buscar a abolição das classes sociais, o comunismo propõe a superação do Estado como conhecemos. Para Marx e Engels, o Estado é uma ferramenta de opressão utilizada pela classe dominante para manter suas vantagens econômicas e políticas. Em uma sociedade comunista ideal, o Estado, enquanto instrumento de dominação, deixaria de existir, uma vez que não haveria mais classes sociais para governar. Esse estágio, conhecido como a extinção do Estado, seria o ápice da evolução social, onde a administração das coisas substitui o governo sobre as pessoas. A implementação dessas ideias, no entanto, enfrentou inúmeros desafios e críticas ao longo da história. A primeira tentativa significativa de instaurar um regime comunista ocorreu com a Revolução Russa de 1917, que levou ao estabelecimento da União Soviética. Sob a liderança de Vladimir Lenin e, posteriormente, de Joseph Stalin, a União Soviética buscou transformar a teoria comunista em prática, nacionalizando indústrias e coletivizando a agricultura. Contudo, o regime soviético rapidamente se desviou dos ideais marxistas de uma sociedade sem classes, resultando em um Estado autoritário que exerceu controle rigoroso sobre a vida econômica e política do país. Os críticos do comunismo apontam para os inúmeros problemas e falhas na implementação dessas ideias, destacando a tendência dos regimes comunistas, as MEIs, a se tornarem ditaduras autoritárias, a falta de incentivos para a inovação e eficiência econômica e os massivos abusos de direitos humanos. A União Soviética e outros países que adotaram o comunismo, como a China sob Mao Tse-tung, Cuba sob Fidel Castro e a Coreia do Norte sob a dinastia Kim, são frequentemente citados como exemplos de regimes que, em vez de alcançar a utopia igualitária prometida, resultaram em repressão e estagnação econômica. No entanto, os defensores do comunismo argumentam que as falhas observadas nessas experiências históricas não invalidam os princípios fundamentais da ideologia. Eles sugerem que os problemas surgiram devido à corrupção, ao autoritarismo e às circunstâncias externas adversas, em vez de serem inerentes ao comunismo em si.
Além disso, muitos comunistas contemporâneos acreditam que a ideologia deve evoluir e adaptar-se às condições modernas, aprendendo com os erros do passado para construir um futuro mais justo e equitativo. Em suma, o comunismo é uma ideologia que surgiu como uma crítica profunda ao capitalismo e às desigualdades sociais, propondo a criação de uma sociedade sem classes, onde a propriedade privada dos meios de produção seria abolida e substituída por um controle coletivo. Embora as tentativas históricas de implementar o comunismo tenham enfrentado inúmeros desafios e críticas, a visão de uma sociedade mais justa e igualitária continua a inspirar movimentos e indivíduos em todo o mundo. O debate sobre o comunismo permanece relevante, convidando-nos a refletir sobre as melhores maneiras de construir uma sociedade que promova a justiça social, a igualdade e o bem-estar de todos os seus membros. Obrigado por assistirem o nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos de curiosidades e compartilhe. Canal Como Assim? Curiosidades.